Hoje, discutiremos sobre 4 anjos que se desviaram do caminho divino, conforme narrado na Bíblia. Estes seres, inicialmente criados por Deus, escolheram se opor a Ele e foram consequentemente banidos do paraíso. Mas quem são esses anjos e o que exatamente fizeram para serem submetidos a tal castigo? Qual é o seu papel no contexto do plano divino? Acompanhe-nos nesta exploração pelo universo angélico. Os anjos decaídos são entidades espirituais que originalmente serviam e obedeciam aos comandos de Deus. Conforme a Escritura Sagrada, os anjos foram criados antes do universo material e da humanidade, dedicando-se ao louvor e adoração ao Criador. Alguns destes seres desempenhavam funções específicas, atuando como mensageiros, protetores ou combatentes. Dentre os anjos, existiam aqueles que se notabilizavam pela sua formosura, força ou inteligência, sendo os arcanjos os comandantes dos exércitos celestiais. No entanto, nem todos permaneceram leais a Deus. Movidos por soberba, ciúme ou desejo de poder, um grupo decidiu rebelar-se contra a autoridade divina. Esses são os anjos decaídos que se desviaram do caminho da luz para a escuridão. A Bíblia relata 4 destes anjos renegados, particularmente notórios e temidos: Lúcifer, Ceias, Acel e Belzebu. Lúcifer é o mais conhecido e poderoso dentre os anjos decaídos, sendo originalmente o portador da luz e considerado extremamente belo e o mais íntimo de Deus. Segundo tradições cristãs, ele era o arcanjo responsável pela música e pelo louvor celestial. Contudo, Lúcifer não se contentava com sua posição, almejando igualar-se ou até mesmo superar a Deus. Conforme descrito pelo profeta Isaías, Lúcifer proclamou que escalaria aos céus, elevaria seu trono acima das estrelas de Deus, assentando-se no monte da congregação, nas extremidades do norte, acima das nuvens. Ele ascenderia acima das alturas das nuvens e se faria semelhante ao Altíssimo. Lúcifer conseguiu persuadir um grupo de anjos a se unirem à sua insurreição e enfrentarem Deus em um conflito celeste. No entanto, Deus incumbiu o arcanjo Miguel e seus anjos de combater Lúcifer e seus seguidores. A Escritura relata que ocorreu uma batalha no céu, onde Miguel e seus anjos enfrentaram o dragão e seus seguidores. Apesar dos esforços, o dragão e seus aliados foram derrotados, não encontrando mais refúgio nos céus, e, consequentemente, o grande dragão, também conhecido como a antiga serpente, Satanás, o enganador do mundo todo, foi expulso para a terra juntamente com seus anjos. Assim, Lúcifer e seus anjos decaídos foram banidos dos céus, transformando-se em demônios. Lúcifer, outrora o portador da luz, tornou-se Satanás, o adversário. Desde então, Satanás tem se dedicado a desviar os seres humanos de Deus, induzindo-os ao pecado. Ele é considerado o inimigo de Deus e da humanidade, o príncipe deste mundo, descrito como o pai da mentira, o Deus desta era, e um leão rugidor à procura de quem possa devorar. Sem asa é outro anjo decaído notável e um dos principais instigadores da rebelião. Seu nome significa aquele que vê Deus, sendo reconhecido pela sua sabedoria e conhecimento dos mistérios celestiais. De acordo com o livro de Enoque, um texto apócrifo não incluído na Bíblia, mas citado por alguns autores bíblicos, sem asa liderava os vigilantes, anjos enviados à terra para vigiar e instruir a humanidade. No entanto, ele e os vigilantes se encantaram pelas filhas dos homens, unindo-se a elas em desobediência às leis divinas. O livro de Enoque narra como os vigilantes se apaixonaram pelas mulheres humanas e decidiram desposá-las, gerando descendência. Temendo as consequências sozinho, Sem-Iasa convenceu outros a compartilharem a responsabilidade, jurando juntos cumprir seu plano. Os vigilantes então desceram ao Monte Hermon, escolheram mulheres humanas como parceiras e lhes ensinaram segredos celestiais, incluindo magia, astrologia, o uso de plantas, armas e joias. Contudo, esses conhecimentos foram utilizados para o mal, resultando em uma terra inundada de violência, corrupção e maldade.
Os descendentes dos vigilantes com as mulheres humanas foram os Nefilins, gigantes vorazes que devastaram a terra, consumindo homens e animais e espalhando destruição. O livro de Enoque relata que esses gigantes consumiram todos os recursos produzidos pelos humanos, até que não restou mais sustento para eles. Em desespero, os gigantes viraram-se contra a humanidade, consumindo-a, além de cometerem pecados contra aves, bestas, répteis e peixes, devorando-se mutuamente e bebendo sangue. Este comportamento violento levou a terra a se lamentar por toda a injustiça cometida sobre ela. Observando a maldade dos homens e dos anjos decaídos, Deus lamentou sua criação e decidiu enviar um dilúvio para erradicar toda a vida na terra, com exceção de Noé e sua família, por serem justos e fiéis. Deus também puniu Sem e Asa e os outros vigilantes, confinando-os em um abismo de trevas e sofrimento, aguardando o julgamento final. O livro de Enoque descreve como o Altíssimo ordenou a Uriel que instruísse Noé a se preparar para o fim iminente, construindo uma arca para salvar a si mesmo e sua linhagem do dilúvio devastador. Deus instruiu Rafael a prender Sem e Asa, lançando-o nas trevas e cobrindo-o com pedras afiadas, condenando-o a permanecer em escuridão até o dia do julgamento. Deus anunciou a cura para a terra corrompida pelos anjos, prometendo não destruir completamente a humanidade pelo dilúvio. Ele então ordenou a Miguel que comunicasse a Sem e Asa e seus seguidores a iminência de seu confinamento e punição, revelando que testemunhariam a autodestruição de seus próprios descendentes antes de serem aprisionados nas profundezas da terra até o dia de seu julgamento final e condenação. Naqueles dias, aqueles que se encontravam no abismo seriam conduzidos ao fogo e submetidos a um suplício em um local de castigo perpétuo. Assim, Sem e Asa e os vigilantes foram condenados por Deus, e seus descendentes, os Nefilins, foram exterminados pelo dilúvio, embora alguns tenham sobrevivido e se tornado espíritos malignos que vagam pelo mundo, buscando corpos para possuir e almas para corromper. Sem e Asa é representado como o anjo decaído da sabedoria pervertida, curiosidade profana e lascívia descontrolada. Azazel é outro desses anjos decaídos, temido por ser um dos mais poderosos, simbolizando aquele que foi fortalecido por Deus, destacando-se pela coragem e habilidade na arte da guerra. Conforme o livro de Enoque, Azazel foi um dos vigilantes que desceu à terra, ensinando aos humanos os segredos celestiais, mas notabilizou-se por instruí-los a fabricar armas, armaduras e introduzir práticas de vaidade e idolatria entre as mulheres. Azazel introduziu a violência, a vaidade e a idolatria no mundo, ensinando os homens a fabricarem instrumentos de guerra e as mulheres a utilizarem técnicas de embelezamento, corrompendo assim os costumes humanos e incentivando a fornicação. Por seus pecados, Deus também puniu Azazel, responsabilizando-o pela maldade disseminada na terra. Foi ordenado ao arcanjo Rafael que o prendesse e o lançasse no deserto, condenando-o a permanecer ali até o dia do juízo. O livro de Enoque detalha essa punição, enfatizando a severidade do castigo divino. Azazel é mencionado no livro de Levítico, associado ao ritual do dia da expiação, o Yom Kippur, quando o sumo sacerdote realizava oferendas por ele e pelo povo, simbolizando a purificação dos pecados. Uma das cabras era sacrificada a Deus, enquanto a outra, destinada a Azazel, era enviada ao deserto carregando os pecados do povo, representando a separação entre o sagrado e o profano, entre Deus e o mal personificado por Azazel. Esse ritual simboliza a expiação e a purificação dos pecados do povo de Israel, enfatizando a distinção entre o divino e o mundano. Algumas interpretações sugerem que Azazel poderia referir-se a um local no deserto, não a um ser. No entanto, outras visões consideram Azazel como um anjo decaído, personificando a violência, vaidade e idolatria, sendo um adversário de Deus e da humanidade. Belzebu é outro anjo caído mencionado nas Escrituras, sendo considerado o mais enigmático entre eles.
Seu nome, que significa Senhor das Moscas, sugere que ele era visto como o anjo mais repugnante e abominável. Segundo tradições judaicas, Beelzebu era cultuado pelos filisteus, inimigos do povo de Israel, na cidade de Ecrom. Os filisteus acreditavam que Beelzebu possuía o poder de provocar ou sanar epidemias, doenças e pestilências, atribuindo-lhe a figura de um deus demoníaco. A Bíblia narra que, ao enfrentarem severas adversidades atribuídas à presença da Arca da Aliança em seu território, os filisteus decidiram mover a arca entre suas cidades, enfrentando desastres e aflições em cada localidade por onde a arca passava. Consequentemente, decidiram enviar a arca de volta ao povo de Israel para cessar os tormentos divinos. Durante esse período, os habitantes de Ecrom clamaram contra a devastação que a arca causava, reconhecendo o poder do Deus de Israel, que havia afligido os egípcios com diversas pragas no passado. Para apaziguar a ira divina, os filisteus construíram um novo carro e utilizaram 2 vacas para transportar a arca, juntamente com ofertas de expiação simbolizadas por figuras douradas de tumores e ratos, na esperança de que isso revertesse as maldições que sofriam. Assim, ao enviarem a arca de volta a Israel, os filisteus procuravam também oferecer um tributo a Beelzebu, na forma dessas oferendas douradas, como uma maneira de buscar redenção pelos males que acreditavam ter sido causados pela ira do Deus de Israel. Contudo, Deus não aceitou as ofertas dos filisteus e os castigou com ainda mais pragas e mortes. A narrativa bíblica descreve que os filisteus buscaram orientação dos seus sacerdotes e adivinhos sobre como devolver a Arca da Aliança ao povo de Israel, sendo aconselhados a não enviá-la de volta vazia, mas acompanhada de ofertas de expiação para serem curados e entenderem o motivo pelo qual estavam sendo punidos. Os sacerdotes e adivinhos instruíram os filisteus a fazerem oferendas de 5 tumores e 5 ratos de ouro, simbolizando a praga que afligia a todos, incluindo seus príncipes. Essa oferta tinha como propósito glorificar o Deus de Israel, na esperança de que ele aliviasse sua mão sobre eles, seus deuses e sua terra. Alertaram-nos ainda para não endurecerem seus corações, como o fizeram os egípcios e o faraó, cuja obstinação resultou em consequências devastadoras. Beelzebu também é mencionado no Novo Testamento, onde é associado ao diabo e a Satanás. Os fariseus, líderes religiosos judeus, acusaram Jesus de expulsar demônios pelo poder de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Jesus refutou essa alegação, argumentando que se um reino se divide contra si mesmo, não pode subsistir. Portanto, se ele expulsasse demônios pelo poder de Beelzebu, isso indicaria uma contradição, pois não faria sentido Satanás expulsar a si mesmo. Jesus destacou a incoerência da acusação dos fariseus e questionou por quem, então, os seguidores deles expulsavam os demônios, reforçando que suas ações eram realizadas pelo Espírito de Deus. Contudo, se expulsei demônios pelo Espírito de Deus, então sem dúvida o reino de Deus chegou até vocês. Assim, Beelzebu é reconhecido como o anjo caído associado à doença, impureza e idolatria, conhecido como o Senhor das Moscas e princípio dos demônios. Esses são os 4 anjos caídos mencionados na Bíblia, que se rebelaram contra Deus e foram expulsos do céu. Lúcifer, o portador da luz, que se transformou em Satanás, o adversário. Semiasa, aquele que vê Deus, tornando-se líder dos vigilantes. Azazel, aquele que Deus fortalece, que se tornou o Senhor das pragas. E Beelzebu, o Senhor das Moscas, transformado no príncipe dos demônios. Eles representam os inimigos de Deus e de seu povo, sendo responsáveis por numerosos males no mundo. Contudo, não terão a última palavra, estando destinados à derrota e punição eterna. A Escritura revela que um anjo desceu do céu com a chave do abismo e uma grande corrente, prendendo a antiga serpente, o dragão, isto é, Satanás, por 1000 anos no abismo, selando-o para que não enganasse mais as nações até que os 1000 anos se completassem, após o que seria brevemente liberado. Relata também sobre os tronos e aqueles que foram concedidos o poder de julgar,
e as almas dos que foram martirizados por causa do testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. Esses não adoraram a besta nem sua imagem, e não receberam sua marca, vivendo e reinando com Cristo por 1000 anos, num período conhecido como a primeira ressurreição, abençoados e santos, inatingíveis pela segunda morte. Após o término dos 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão para enganar as nações nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, reunindo-os para a batalha. Contudo, Deus intervirá com fogo do céu, destruindo os inimigos e lançando o enganador no lago de fogo e enxofre, onde também se encontram a besta e o falso profeta, sendo todos atormentados eternamente. Este será o fim definitivo dos anjos caídos e a vitória triunfante de Deus e sua cidade sagrada. Esperamos que estas informações tenham sido esclarecedoras e enriquecedoras, contribuindo para o seu entendimento sobre a narrativa dos 4 anjos caídos na Bíblia. Se você gostou deste conteúdo, não deixe de apoiar nosso canal com o seu like, compartilhe o vídeo e, se desejar conhecer mais sobre outros temas fascinantes, deixe seus comentários e sugestões. Até a próxima!